fé que supera e a coragem que vence. Em nome de Jesus, Deuteronômio 1:21. Vejam o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entre na terra, tome posse, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, disse a vocês. Não tenham medo, não desanimem. Pode se assentar. A fé que supera e a coragem que vence. Quando nós achamos que já ouvimos tudo, quando nós pensamos que não tem mais o que falar, o Senhor, Ele continua falando. O Senhor, Ele sempre fala. O Senhor, Ele renova a palavra dEle todos os dias. O Senhor, Ele renova o Espírito em nós, em nome de Jesus. Que nós não venhamos a nos cansar. Eu tenho trazido este texto de Deuteronômio tão chave no ano de conquista, porque o Senhor falou comigo, eu vou bater as 4 semanas de quarta-feira e vou linkar com o domingo. Eu vou bater nesse primeiro trimestre, nesse versículo. E eu pedi isso para o Senhor. Senhor, renova em mim. Que haja azeite em mim, que o teu Espírito venha falar comigo e através de mim para a tua igreja. Que não seja eu, Senhor, como aquela figueira, que quando o Senhor passou e viu que não dava figos, o Senhor disse, não dê mais frutos, seque. Eu quero continuar dando fruto, Senhor. E eu quero dizer algo para você, querido. Quem esteve aqui, quem está vindo às quartas-feiras, eu louvo a Deus. Quem não está podendo, amém. Mas você que tem vindo, permaneça nesta luta individual pela conquista espiritual da sua vida, da sua casa e da sua família. Você que está aqui se unindo a nós e nós nos unindo aos anjos celestiais, para que o céu se mova ao nosso favor e depois coletivamente em favor da igreja Atitude Real e também da igreja do Senhor Jesus, nós vamos seguir em frente. E o Senhor trouxe esta palavra para mim. A fé que supera, a coragem que vence. O medo ele pode bater na porta, mas ele não pode sentar no trono. Você não pode entronizar o medo. O discipulado que nós temos, nós temos um livro do método indutivo que fala Superando o Medo. Eu pensei bastante neste tema, neste livro, quando eu fiz. Não tirei tantas as coisas de lá, mas esse tema, Superando o Medo, eu acredito que nós precisamos superar os medos todos os dias. O medo da frustração, o medo de não conseguir. Foi isso que nós ministramos aqui na quarta-feira. A fé que supera e a coragem que vence. O medo, ele não pode ser entronizado. O medo, ele não pode ser... nós não podemos dar para o medo o reino. Em nome de Jesus. E dentro desta palavra que nós falamos aqui no Take Over, que tem sido uma grande bênção, nós temos avançado com batalhas, nós temos falado sobre as conquistas espirituais. E quarta-feira nós falamos sobre vencer o medo espiritual. E hoje o Senhor, Ele vai nos ensinar como avançar, mesmo quando o medo ainda tenta nos parar. Quantos aqui já não foram pegos pelo medo e tendo vontade de parar? Quantos de nós? Então hoje nós vamos ver aqui na palavra pessoas que sentiram medo, mas não recuaram. Elas não recuaram. E eu quero trazer algumas verdades aqui dentro dessas pessoas. A primeira verdade é que o medo tenta roubar a nossa identidade. O medo, ele tenta roubar a sua identidade. O apóstolo até falou um pouquinho de alguns personagens na última ceia. A ceia tem sido uma bênção, a primícia. Nós temos vindo para cá todo primeiro domingo do mês pela manhã e tem sido uma grande bênção.
E dentro desses personagens bíblicos que Deus deixou, Ele deixou revelações, Ele deixou chaves espirituais para nós. Então o medo, ele tenta roubar a nossa identidade. Se você olhar lá em Juízes, capítulo 6, se você deixar sua Bíblia aberta, mas eu falo para você, anote aí, vai ler lá na sua casa, Juízes capítulo 6 e outros capítulos que eu vou dar para você. Faça como um devocional, para que esta palavra não morra somente, não fique aqui, não morra aqui, mas que você saia daqui nesta noite com uma palavra que venha governar a tua vida. Uma palavra que vai governar, e você não vai ser governado pelo medo, mas você vai ser governado por aquilo que Deus fala para você, amém? Então, muitas vezes, o medo, ele quer roubar a nossa identidade. Lá em Juízes, capítulo 6, fala de Gideão. E interessante que Gideão, ele se esconde, ele se vê pequeno, ele se compara com os outros. Se você ver lá no versículo 11, ele está falando sobre isso. Que ele acaba se escondendo, ele se vê pequeno, ele se compara com os outros. Quantas vezes vem situações, Deus está falando, te chamando, e você se vê pequeno, você se esconde, você começa a se comparar com os outros. E interessante que aí, se você ler no capítulo 6, lá no versículo 15, ele verbaliza essa insegurança. Então, além dele ele se esconder, ele se vê pequeno, ele se comparar com os outros, ele verbaliza. Ei, para de verbalizar coisas que Deus não falou de você, que é você que está falando de você mesmo. Para de falar coisas que não foi escrita de você, porque as coisas que o Senhor falou de você ao seu respeito e escreveu sobre nós, são coisas que o mundo não pode entender. Ele te chamou pelo nome, ele te conhece desde o ventre da tua mãe, antes mesmo de que você fosse formado. Então lá você vê isso. Ele chega lá no versículo 15 e diz assim: ah, Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre. Interessante que aí no versículo 12 fala, aqui no 15 ele está falando, e no 12 ele mostra Deus chamando Gideão. E sabe como que Deus chama no versículo 12 Gideão? Olha lá, o Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. No versículo 12, Deus chamou, deu a identidade a Gideão, dizendo: você é um poderoso guerreiro. Ei, eu quero dizer para você, povo apostólico, povo atitude real, vocês são um povo guerreiro em nome de Jesus, aleluia. Para de pegar palavras, para de se esconder, você é um povo guerreiro, você é uma guerreira, um guerreiro do Senhor, em nome de Jesus. Mesmo Deus chamando, mesmo Deus falando, ele chega lá no 15 e ele diz, ele verbaliza a sua insegurança: como eu poderei livrar Israel? Então eu quero dizer para você, Deus, ele não chegou para Gideão, ele não falou assim: ó, Gideão, não precisa ter medo. Ei, ele não vai chegar para você e falar: olha, vocês não precisam ter medo. Ele não vai falar isso, ele não vai. Ele não foi para Gideão e tirou o medo, removeu primeiro o medo de Gideão. Ele primeiro revelou a identidade de Gideão. Eu quero dizer algo para você. Deus revela a nossa identidade. Nós somos filhos amados do Senhor. Ele nos resgatou e nos levantou para sermos santos, santos, santos nesta terra. Então não espere. Porque o Senhor, ele nos vê além das nossas debilidades, dificuldades, das nossas deficiências. Deus, ele não vai remover o medo para dizer quem somos. Eu quero dizer algo para você, o que o Senhor falou comigo nesta manhã, que o medo de incapacidade, se vence com a revelação do que Deus diz que você é. O medo de não conseguir, o medo de não vencer, o medo de não avançar, ele é vencido por aquilo que Deus diz que você é, não como você se vê.
Não é, ai, a minha família, ai, eu vim de uma família humilde, ai, eu vim de uma família conturbada, ai, meus pais eram tal coisa, ai, minha família era tal coisa. Eu quero dizer para você, em Cristo Jesus, você é uma nova criatura, em nome de Jesus. O teu passado foi perdoado, não há mais condenação sobre você. É isso que Deus diz que você é, valentes do Senhor. Em nome de Jesus. Então, como que você aplica isso para a sua vida? Que todas as vezes que você se sentir assim, o menor, como eu já me senti, e como eu muitas vezes, o inimigo vem bater na porta, mas eu declaro, em todas as vezes, o medo diz que eu não vou conseguir, mas Deus diz, eu estou contigo. Aqui em Deuteronômio ele fala, vão, eu estou com vocês. E o Senhor está dizendo, eu sou contigo, Gedeão. Eu sou contigo, mulher. Eu sou contigo, homem do Senhor. Eu sou contigo. Aplique isso na sua vida. Você vai sair daqui nesta noite. Você vai enfrentar as coisas lá fora. Você vai se sentir o pior, você vai se sentir o menor, você vai se sentir incapaz. Mas o Senhor, Ele está chamando você pela identidade. Você é o guerreiro dEle. O inimigo não tem poder sobre a sua vida. O medo, ele pode bater na tua porta de você achar que você não vai conseguir fazer nada. Mas você não pode dar lugar, um trono dentro do teu coração e da tua mente que não é dele. O trono que tem que estar aí no teu coração e quem tem que reinar dentro disso é o nosso Senhor Jesus, que pagou um alto preço e já nos deu a vitória em nome de Jesus. A segunda verdade que eu quero colocar aí para você é que o medo surge diante de grandes responsabilidades. O medo, ele vai surgir diante de grandes responsabilidades. Nós podemos ver lá em Josué. Josué, ele assume o lugar de Moisés. Ele tem uma baita de uma promessa grande sobre ele. Mas junto com a promessa, junto com a responsabilidade, vem um grande peso, um peso enorme sobre os ombros dele. Ei, o Senhor, Ele chama. Ele nos chama para tomar lugares, posicionamentos. Ele já nos prometeu. Vai vir o peso. Mas olha o que o Senhor diz a Josué no versículo 9. Não foi eu que te ordenei? Olha o que o Senhor está dizendo para você, povo guerreiro de Deus. Não fui eu que te ordenei? Então seja forte e corajoso em nome de Jesus. O medo, a fé, ela vai superar e a coragem vai fazer você vencer, Josué. Interessante, queridos, que Deus, Ele repete não temas para Josué 3 vezes durante o capítulo 1. 3 vezes. Seja forte e corajoso. Aí, se você andar mais pelo texto, seja forte e corajoso. Se você andar mais um pouco, seja forte e corajoso. Sabe por que Deus repete? Porque o medo, todas as vezes, quando nós temos uma responsabilidade, quando nós estamos com um peso sobre os nossos ombros, nós nos levantamos como guerreiro, nós nos levantamos com a promessa do Senhor, amém? Mas o medo vai querer te parar constantemente. Eu quero te dizer, Deus vai repetir esta palavra para você todas as vezes que você tiver medo. Não temas, seja forte e corajoso, eu sou contigo. Então, todas as vezes, as 3 vezes que o Senhor repetiu, é porque o medo quer voltar. Mas eu quero dizer algo para você. Quando Deus dá uma missão, ou quando nós temos uma missão nessa terra, amém, queridos? Quando Deus dá a missão a você, quando Ele deu a missão a mim, eu quero dizer que a missão, ela vai crescer. A responsabilidade, ela vai crescer, amém? Ela vai crescer.
Mas eu quero dizer, da mesma forma que a responsabilidade cresce, a presença de Deus precisa crescer junto com a responsabilidade. Sabe por quê? Porque quando a presença de Deus cresce, quando ela vai maior, ela é maior do que o peso que vem nos ombros. Deus não vai te tirar a responsabilidade, mas Deus vai falar: eu vou estar com você. A minha presença está com você. Então Deus nos chama para crescer nas responsabilidades da nossa vida. Nós não vamos continuar pequenininhos, nós crescemos. Nós temos que ter trabalho, nós estudamos, fazemos faculdade, trabalhamos, envelhecemos e continuamos a trabalhar. Numa economia como a do nosso país, aposentar é quase que impossível se nós não trabalharmos. Mas eu quero dizer que junto com a responsabilidade, junto com aquilo que tem, vem um peso da responsabilidade. Mas a presença de Deus, ela vai superar todas as coisas para nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, não se preocupe. Porque às vezes nós achamos assim, eu falo, né? Nós pensamos assim, acho que o problema sou eu. Acho que eu não tenho fé. Eu quero dizer algo para você. Você tem fé, mas a sua fé precisa superar o seu medo. Você acha que você não tem coragem. Eu quero dizer, a sua coragem vai vencer. Vai fazer você vencer. Nós comparamos muitas vezes, quem é mãe, que compara a coragem de que quando um filho estiver passando por uma situação difícil, ela não vai hesitar de dar a própria vida pelo filho. É uma coragem que vai além, é uma coragem que vai além daquilo que está em nós. Porque é uma coragem que não vem de nós, é uma coragem que vem do nosso Deus. Porque muitas vezes, diante do Senhor, nós precisamos inclusive reconhecer que não temos nada, não temos força nenhuma, somos insignificantes diante dEle. Dentro disso, dentro deste contexto, tudo que fazemos não é por nós, tudo que fazemos, a nossa força e a nossa coragem, ela tem que vir do nosso Deus, porque senão não vai passar de forças humanas. E as forças humanas te cegam. As forças humanas fazem você ouvir coisas distorcidas. As forças humanas fazem você enxergar de forma distorcida aquilo que Deus está falando com você. Muitas vezes você se paralisa. Muitas vezes você tropeça. Muitas vezes você empaca no lugar. Por quê? Porque você não está usando a fé que supera toda e qualquer circunstância. Você não está usando a coragem que o próprio Senhor te disse. Seja forte e corajoso. Não te ordenei eu, seja forte e corajoso. Então Deus está falando, você está com medo sim, você tem medo sim, é isso que Ele está falando. Mas seja forte e corajoso, eu estou com você. Levanta. O medo não pode parar. É gostoso cantar. É gostoso louvar, mas o medo não pode parar. Ele vai querer bater na tua porta. Então, quando a missão crescer, quando a missão cresce, a presença precisa crescer junto. Muitos param, começa a crescer em qualquer área da vida, começa a crescer espiritualmente, começa a crescer no chamado, começa a crescer na profissão, começa a crescer em tantas áreas da vida. Sabe o que acontece? A presença de Deus vai ficando secundária. A presença de Deus no seu dia a dia. Mas eu converso com Deus o dia inteiro. Que maravilha. Interessante que a Bíblia diz que o Pai e Jesus eram um só. Mas quando Jesus queria falar com o Pai, ele se
tirava. Você não tem se retirado para falar com Deus em secreto. Você tem ido lá e falado rapidamente. Você tem cumprido um protocolo. Você tem feito como um hábito. Eu quero chamar você e te desafiar a se jogar na presença de Deus. Não é o tempo. Não estou dizendo que é 1 hora. Não estou dizendo que é 2. Eu estou dizendo que é se jogar na rendição que Ele busca de você. É esse tempo que Ele quer de você. Aleluia. Porque conversar com Deus, a gente tem que conversar mesmo, todo dia, toda hora. A tempo e a fora de tempo, quer dizer, o tempo todo. Mas o Senhor está nos chamando para se separar e buscá-lo. Em nome de Jesus. Interessante que Gideão, mesmo com medo, interessante que diz no versículo lá 11, ele fala assim, né? Versículo 11 diz que ele se escondeu. E é na hora que ele se escondeu que ele disse para o Senhor: como eu vou livrar? O Senhor está nos chamando para se esconder nele. Não se esconder dele. Se esconda no Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então o Senhor está nos chamando. Então como que eu aplico isso aqui para a minha vida? O medo aparece quando você entende o tamanho, a dimensão da onde você está. Então quando você vê o tamanho do seu chamado, o tamanho do seu ministério, o tamanho do projeto que você entrou ou que você vai entrar, o tamanho daquilo que você pensou, o medo também vai aparecer. Mas eu quero te dizer algo. A presença de Deus, se você buscá-lo, é o que vai sustentar você em tudo o que você fizer. É assim, é dessa maneira, em nome de Jesus. Às vezes você tem o medo da missão que você tem, o medo de falhar, você tem medos emocionais. Eu quero dizer para você, o medo, ele não tem a vitória, porque aquele que vem virá e não tardará por mim e por você. Ele já nos deu a vitória. Outra verdade é que o medo tenta o medo tenta calar quem nasceu para se posicionar. O medo, ele vai tentar calar quem nasceu para se posicionar, amém? Então, muitas vezes, viu? Ei, volta aqui. Ele tenta calar quem nasceu para se posicionar. A posição que eu estou dizendo aqui é a posição dos filhos e filhas do Senhor. Cadê? A posição que eu estou dizendo aqui é a posição dos guerreiros do Senhor. A posição que eu estou dizendo aqui é a posição daqueles que se levantaram como profetas desta nação. Quantos creem? Eu não estou dizendo de um posicionamento. O Senhor, Ele me deu, eu vou me posicionar agora. Eu vou me posicionar na sua arrogância, no seu orgulho, na sua prepotência. Não é nessa posição que Deus nos chamou. Deus nos chamou para ser posicionados na humildade, na mansidão. Deus nos chamou para nos posicionarmos na palavra. Deus nos chamou para ser posicionados como servos do Deus Altíssimo. Muitos se posicionam como filhos, mas esquece que os filhos são os servos que vieram servir o Deus de todas as nações, o nosso Senhor Jesus. Então se posicione como servo. Hoje está tão feio ver líderes que eles querem se posicionar como grandes, como aqueles que são adorados. E eu aprendi com o meu Jesus que quanto maior quero ser, menor eu vou ser. Quando eu nasci para servir e não para ser servido. É essa posição que eu chamo o povo atitude real, aleluia! A servir.
E o que eu estou falando aqui, quem está me vendo falar aqui, não é simplesmente uma fábula. Aquilo que eu falo, eu prego, eu vivo, porque quem me conhece sabe que eu nasci para servir. Talvez hoje servindo de formas diferentes, mas eu não venho me gloriar em mim mesmo. Se há algo que eu preciso me gloriar, é naquele que morreu e ressuscitou e me levantou nesta terra em nome de Jesus. E é assim que você precisa se gloriar. A igreja de Cristo precisa se posicionar como servos do Senhor. Seja pastor, seja apóstolo, seja mestre, seja presbítero, seja diácono, seja professor, seja o que for, seja intercessor, seja, nada somos, porque descobrimos que o único que está assentado à direita do Deus vivo e verdadeiro, aleluia. Nada somos. Então, o medo ele tenta calar quem nasceu para se posicionar. Vocês entenderam o posicionamento? E o calar, o que é esse calar? Eu vou me calar. Ou eu vou falar umas boas verdades. Eu quero dizer algo para você. Este medo que tenta calar quem nasceu para se posicionar, não é calar, não é que você deve falar coisas que não devam. A palavra de Deus diz que a sua fala tem que ser água doce. Não pode sair da mesma fonte água doce e água amarga. Da mesma boca não pode sair vida ou morte. Esse falar é o falar da palavra de Deus. Este falar é falar com sabedoria. Este falar é falar com domínio, com o dom do fruto do Espírito, com paz, alegria, mansidão, longanimidade, bondade, domínio próprio e amor. Esse é o falar que o Senhor nos chama. Então nós precisamos nos posicionar, não naquilo que falamos, mas naquilo que Deus diz para nós. Nós precisamos falar e nos posicionar no que está escrito, porque se está escrito, assim será. Posicione-se como um verdadeiro homem e mulher de Deus que fale as verdades da palavra de Deus. Não são as suas verdades. As suas verdades, elas são verdades porque satisfaz a você. As suas verdades, elas são verdades porque o teu ego está ferido. Mas as verdades contidas na palavra, estas verdades te faz avançar. Estas verdades te faz ser curada em nome de Jesus. Essas verdades te levanta da onde você caiu. Estas verdades faz você marchar para o destino certo. Nós não somos desta terra. Nós somos o povo do céu. Aleluia! Esses somos nós. Posição no falar. O medo tenta calar quem nasceu para se posicionar. Se você for lá em Esther, no capítulo 4 principalmente, leia Esther, é maravilhoso. A Esther, quando foi chamada, foi colocada num lugar, ela teve medo de falar, ela teve medo de morrer e ela teve medo de se expor. Ela teve medo. Interessante que lá, eu gostaria que colocasse em Esther capítulo 4, versículo 14. Olha só o que o tio dela disse. Esther, se você ficar calada nesta hora, porque ela tinha que falar com o rei, ela tinha que falar em favor do povo, ela tinha que ir lá interceder pelo povo, e ele disse, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas se você e a família do seu pai, se você não falar, serão mortos. Mortos. Interessante que Esther, se você ler, ela entrou na presença do rei. Ela entrou, ela não perdeu o medo. Ela entrou com medo, ela entrou assim, com o coração apertado, mas Esther decidiu se posicionar. Ela enfrentou o medo, pois o propósito que Deus deu
era maior do que o medo. Eu quero dizer algo para você. Você tem colocado muitas vezes o medo maior do que o propósito do que Deus te colocou nesta terra. E eu quero te chamar nesta noite para diminuir este medo. Ou supere o medo, enfrente o medo, se posicione. Você enfrenta com medo, porque quem está com você é o que vai te dar a vitória. Interessante que Esther, quando foi chamada, se você ler, nesse versículo que nós lemos, dentro do contexto, ele fala assim, olha, quem sabe não foi para um tempo como este que você está aqui, Esther? Ei! Eu não sei aonde você foi colocado, eu não sei o que você está fazendo, eu não sei para aquilo que você está sendo chamado, eu não sei para aquilo que Deus te chamou. O que eu quero que você saiba, chegou um tempo de posicionamento seu diante de Deus. Pare de ser um Gideão, pare de se esconder, supere o medo, porque a fé, ela supera, e a coragem de superar vence. Esther, ela não perdeu o medo. Esther, ela enfrentou o propósito. Eu quero te dar uma chave nesta hora. O medo quer te silenciar, exatamente no tempo do seu posicionamento. Então, se o medo tentar te paralisar agora, declare isso para você, que ele não tem poder na sua vida. Você está sendo agora posicionada como guerreiras e guerreiros do Deus Altíssimo, em todas as áreas que você tem medo. Em nome de Jesus. Quem se cala por medo, perde a autoridade. Quem se posiciona, libera livramento. Quem se posiciona, libera cura. Quem se posiciona, faz o inferno estremecer. Quem se posiciona, um povo apostólico posicionado, aonde ele entra, casamentos destruídos são restaurados. Um homem e mulher apostólico, onde ele se posiciona, onde ele entra, a cura, a restauração, a alívio. Então se posicione. Não deixe que o medo te silencie. Se posicione como homem e mulher do Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, na autoridade que Ele me confere nesta hora, eu quero declarar que aqui tem homens e mulheres posicionados na palavra de Deus, que não vão se calar diante do inimigo, diante das ofensas, diante da zombaria, diante daquilo que tem feito o teu coração se curvar. Você vai se posicionar, não contra pessoas, mas se posicionar diante de Deus, como serva e filha do Deus Altíssimo, em nome de Jesus. Uma última verdade que eu quero deixar aqui para você. O medo pode vir depois do passo de fé. Como assim? O medo pode vir depois do passo de fé. Sabe aquela coisa assim, ó? É como, os médicos acho que podem dizer, sabe, acho que vem uma adrenalina que você vai e nem pensa. Quando você viu, você já foi. Alguém, né? Não vou falar que é que nem dirigir, porque quando eu peguei o carro eu tive tanto medo que eu pensei bastante. Mas sabe umas coisas que acontecem quando você vê e fala assim, eu não sei de onde eu tive coragem. Alguém já passou por isso ou só eu? Aleluia, todo mundo já teve uma experiência dessa. O medo, só que o medo ele vem depois do passo que você deu. Depois da atitude que você tomou. E sabe com quem foi assim? Com quem? Com Pedro. Se você ler Mateus 14, você vai ver que Pedro, ele andou sobre as águas. Só que Pedro olhou para o vento. Ele olhou para a tempestade. Interessante que Pedro, ele anda sobre as águas,
Ele olha para o vento e ele afunda. Lá em Mateus capítulo 14, versículo 31, ainda Jesus diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Interessante que Jesus não repreendeu o passo de Pedro. Jesus repreende a dúvida depois que Pedro andou sobre as águas. Ei, venha, anda sobre as águas e não olhe para o vento. Porque se Deus te chamou e Ele disse: eu estou contigo, seja forte e corajoso, Ele já te deu a vitória. Não olhe para os gigantes, não olhe para a situação, não olhe. Deus está chamando, e se você deu o passo, siga em frente. Não duvide, porque a sua fé vai superar qualquer medo e dificuldade em nome de Jesus. Aleluia. Pedro, ele não falou assim: Pedro, quem mandou você andar pelas águas? Ou ele falou: Pedro, quem mandou você sair do barco? Eu só fiz sinal. Falou: vem, e você saiu correndo. Ele falou: Pedro, por que você duvidou? Tem gente que está na dúvida. Tem gente que continua na dúvida. Às vezes o medo não vem antes do milagre, vem depois. Às vezes você consegue o milagre e depois você fica com medo. Às vezes você já conseguiu um milagre, Deus já te deu, mas você continua na zona do medo. Deus já te deu situações que você já superou. Eu estava endividado, mas Deus, Ele tem mantido você. Deus tem sustentado você, dia após dia. Sabe o que Deus está fazendo com o povo dele nesses últimos tempos? É como se o povo dele tivesse que buscar o maná, bispa, todo dia. É como se ele tivesse que buscar o maná todo dia. Sabe para quê? Para que nós vivemos na dependência do Senhor. É isso que Ele está fazendo, querido. Eles estão chamando, Deus está nos chamando para viver na dependência dEle, para viver os milagres deles diário. É isso. E nós ficamos lá, sabe aonde que nós ficamos? Na zona do medo. Todo dia Ele nos sustenta, a gente acorda com medo no outro dia. Será? Será que eu vou ser mandado embora? Será que eu vou vender? Será que eu vou? Será que eu vou conquistar? Será que eu vou? É para mim? Será? Tira a dúvida, queridos. Deus te chamou por cabeça e não por cauda. Tira a dúvida, querido. Ei, Deus também não tirou as batalhas de ninguém. Deus, Ele falou assim: vai lá, se posiciona, que eu vou contigo e a guerra já está ganha. Vai lá na terra, os gigantes não vão fazer nada porque eu estou com você. Ei, em nome de Jesus, supere o medo porque Ele está com você, em nome de Jesus. O medo vem, ele não vem antes do milagre. Ele vem depois. Não volte atrás porque o vento aumentou. Não fique olhando para aquilo que aconteceu. O medo não impede e nem impediu o envio do milagre, mas quase interrompeu a continuidade do milagre. Interessante que Pedro, quando ele foi nas águas, o medo ele não impediu do envio do milagre, ele andou, mas quase interrompeu a continuidade do milagre, porque ele duvidou. Mas mesmo assim, Jesus estendeu a mão e ajudou Pedro. A dúvida nos faz afundar. Ei, seja forte e corajoso, o Senhor é contigo. Não volte atrás porque o vento aumentou. Continue olhando para Jesus. Continue olhando para a promessa. Hoje o Senhor está te dizendo: apesar do medo, avance. Apesar do medo, avance. O medo ele não governa mais a nossa casa. O medo não governa esta casa. O medo não governa a sua casa. A fé governa. A presença governa. Em nome de Jesus, diga assim: a fé governa, a presença governa, a palavra de Deus governa. Quantos creem nesta palavra?
Então eu quero que você se coloque de pé. Se coloque de pé nesta hora. E eu quero que você declare em nome de Jesus. Feche seus olhos. Coloque a sua mão no coração. E declare. Declare assim: Senhor Jesus, eu não recuo. Eu não me escondo. Eu avanço no que o Senhor me chamou. Aleluia! Em nome de Jesus, o povo apostólico, ele não recua, ele não se esconde, ele avança naquilo que Deus chamou ele. Deus te chamou de guerreiros e guerreiras do Senhor. Deus te chamou de filhos. Deus te chamou de servos. Deus te chamou como ele chamou Pedro. Deus está com você como ele esteve com Esther. Deus está com você assim como ele esteve com Josué. Assim é o Senhor conosco através do Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor, eu declaro esta noite, Pai, que o medo pode até tentar, Senhor, parar aqueles que estão aqui nesta noite, Pai, mas não vai conseguir parar